E, mandando a multidão embora, ele subiu para o monte, para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E ele, subindo ao barco, o vento cessou. Amém? Vou ler só até aqui, né? Essa passagem ela fala de confiança, de fé, né? Ela fala também, né? A gente vê que quando Jesus ele está ali se aproximando do barco, você vê que os discípulos eles não reconheceram que era Jesus, né? Então eles se assustaram de medo, né? E ainda assim, a certo ponto, Pedro também ainda teve dúvida ali, porque ele disse, né? Se é tu mesmo, manda eu ir andar aí até o Senhor, né? E aí o Senhor manda ele ir até Jesus. O Senhor manda Pedro ir até ele, né? Aí quando ele vai, ele no meio do caminho, a fé dele começa a subir, né? E a gente tira como aprendizado, né, dessa passagem, que muitas das vezes o Senhor ele vai nos chamar, né, para fazer as coisas para Ele, né? Ele vai colocar caminhos que aos nossos olhos parecem impossíveis, né? E a gente pode até prosseguir nesse caminho, mas se a gente não ter fé para continuar crendo, a gente vai acabar se perdendo.